Eu escolhi como tema desse vídeo que vocês discutam comigo um pouco, porque eu espero que aqui nos comentários vocês também coloquem as suas experiências sobre a produtividade nos laboratórios. É um assunto que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada, porque eu sou engenheira química. Como engenheira, a gente tem na faculdade todo aquele pedaço também de engenharia de produção. E no nosso laboratório, o Laboratório ZAI, a gente teve uma demanda crescente muito grande. Então, a gente saiu de ser um laboratório com um HPLC, um dissolutor, para um laboratório com 18, 20 HPLCs, 4 dissolutores, espectros, GC, absorção atômica, enfim, diversos equipamentos. Isso graças ao volume de análises que aumentaram. A gente tem análises tanto de P&D, de desenvolvimento de metodologias e depois validação dessas metodologias de acordo com todas as normas atuais, até controle de qualidade mesmo, liberação, porque a gente é um laboratório que tem Reblas Anali, e também estudos de estabilidade. Então a gente tem câmara de estabilidade, e aí a gente faz todo o trabalho de estudo de estabilidade com acompanhamento também pela BPL. Então, com essa demanda toda, com essa demanda crescente, a gente chegou em alguns problemas que eu acho que podem ser os mesmos que você encontra no seu laboratório. Hoje eu vou falar especificamente sobre produtividade. Sabe quando você como analista, se você é analista que está me assistindo, sabe quando você está fazendo uma análise e alguém chega com um ponto que deve ser incluído no meio da sua análise? Ou quando você tem que parar a sua análise porque aquele equipamento precisa ser usado para alguma coisa que tem prioridade maior que a sua? Ou ainda, quando você não sabe o que vai fazer depois. Você acabou de acabar a sua documentação, sua análise, tudo que você precisava fazer e você não tem a mínima ideia de qual é a sua próxima atividade. Ou a sua atividade muda o tempo todo. Tudo isso atrapalha muito, muito a produtividade do laboratório. Porque se você é um analista, você já tem dificuldade. Agora imagina num time de analistas. Você como gestor agora, como saber se alguém te pergunta em quanto tempo você consegue entregar esse determinado projeto? Como saber essa resposta? Como ter confiabilidade nas coisas que você fala, na demanda que você tem? Como se comprometer com o cliente que você consegue entregar produtos de liberação, por exemplo, em 15 dias ou em 10 dias? Porque tem back order, tem pressão de vendas, tudo isso, certo? Isso você sendo um laboratório terceiro ou você sendo o laboratório da sua indústria. Eu tenho certeza que você tem essas demandas. Bom, o que eu fiz foi aplicar engenharia ao laboratório. A primeira coisa que eu pensei é o seguinte: a engenharia pode ser aplicada em qualquer tipo de fábrica. A fábrica pode ser a sua casa, uma cozinha, um laboratório. A fábrica pode ser qualquer coisa que você esteja tendo um input e um output, né? Então, tudo que está entrando e tem que ter uma saída é uma fábrica, né? Esse foi o meu raciocínio. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar como dica para vocês, que faz parte desse artigo também que está linkado com esse vídeo, é que vocês determinem um fluxo de trabalho. Isso parece óbvio, mas não é. Então, tem que ter um workflow bem definido. O que acontece em cada fase, para onde vai, qual que é o próximo passo. Tudo isso tem que estar num quadro bem claro para todo mundo enxergar e tirar qualquer dúvida. A gente trabalhou nisso, eu disponibilizei até aqui como um link para vocês o nosso fluxo de análise e, óbvio, a gente está trabalhando dentro da indústria farmacêutica, ele está relacionado a análises químicas de um laboratório de controle de qualidade, principalmente controle de qualidade, que é o que demandava maior volume na época, de uma indústria farmacêutica, de uma indústria veterinária. Eu acho que isso daí pode ajudar vocês. E quem é de outra indústria pode enxergar esse documento que a gente preparou para a gente mesmo como o começo do seu trabalho, para você também montar o seu workflow. Aí, dentro desse workflow também fica simples o seguinte: você tem que ter uma programação para cada analista. Você vai fazer essa programação baseado
na sua definição, o que você precisa fazer. Por exemplo, no seu laboratório, ele trabalha com first in, first out. Então, quem chega primeiro é o primeiro a ser atendido, ou você tem contratos de que, dependendo do cliente, quando chega, você tem que entregar primeiro. Eles entram na prioridade. Ou se você está dentro de uma indústria, a mesma coisa. O que foi determinado com vendas? Qual é a sua prioridade? Então, isso tudo você vai usar para determinar o que vem primeiro. Então, você precisa, primeiro, de uma expectativa de demanda do mês. Isso pode ser mudado, tem flexibilidade, mas você tem que procurar trabalhar dentro dos 80% de certeza. Aí você vai conseguir uma boa produtividade, uma boa confiabilidade nas suas datas e nos seus resultados. Em segundo lugar, você vai determinar dentro dessas prioridades quais complexidades de análises vão para cada analista. Aí também vai depender do tipo de trabalho que você faz no seu laboratório. Tem laboratórios que trabalham em células de trabalho. Então, tem a célula de trabalho de preparação de amostra, tem a célula de trabalho de preparação de fase móvel, de padrão, depois a célula dos HPLCs, onde o pessoal coloca as análises para rodar e depois faz a análise dos resultados, e depois tem a célula de documentação. Esse é um tipo de trabalho no laboratório. Tem outros laboratórios que a gente já testou, na verdade, os dois jeitos, mas na época que eu implementei esse fluxo era dessa forma. O nosso analista fazia end-to-end, então ele pegava uma análise para fazer e ele fazia desde a preparação da fase móvel até a entrega da documentação. Ele era responsável por toda a cadeia. Então, você vai delegar as prioridades do trabalho conforme a complexidade, a capacidade do analista e as prioridades que você vai ter. Então, você vai procurar fazer isso de uma forma aproximada para 30 dias e de uma forma mais certa para 15 dias. Uma forma um pouco menos flexível, tá bom? Depois disso, você vai também explicar para os analistas e determinar que tem um quadro de reserva de equipamentos. Então, eles vão reservar os seus equipamentos com antecedência por dia, para determinada data, ou datas, se vai usar mais de um dia o equipamento. E aí, nesse momento, eles vão conseguir garantir que o equipamento vai estar disponível para eles. Além disso, o seu analista também vai ser instruído a olhar quais são as suas próximas análises, já fazer todo o levantamento de insumos que são necessários para essas análises. Então, ele já vai ter um plano de trabalho para que quando chegue a hora de efetivamente começar a análise, não seja uma novidade para ele. Ele já avaliou o método, ele já separou insumos, ele já separou equipamento, já está tudo andando, né? Muitas vezes ele está finalizando uma documentação e ele já está começando uma próxima análise, porque tem intervalos de tempo entre uma atividade e outra, tá? Então, depois disso, você também tem que ter uma confiabilidade nos seus equipamentos. Então, os seus equipamentos têm que estar revisados, eles têm que estar funcionando adequadamente dentro da qualificação que foi proposta pelos seus SOPs ou seus POPs, né? Dependendo da nomenclatura interna que você trabalha. Então, não faz sentido a engenharia parar um equipamento que está reservado para correr análise. Então, tudo isso tem que ser agendado com a engenharia. A engenharia já vai saber, olha, para eu parar determinado equipamento, eu tenho que ir e já reservar ele com antecedência. Não é de repente chega um técnico, parou o equipamento que estava programado para fazer uma análise. Bom, além disso, você tem que ter o equipamento certo para a sua análise. Então, isso também tem que ser visto junto com quando vai fazer as aquisições dos equipamentos, tem que ser feita a melhor configuração. Algumas vezes o equipamento tem que trocar a célula de fluxo, se a gente está falando num cromatógrafo líquido, por exemplo. Para uma determinada análise, você troca o loop, troca a célula de fluxo, você faz alguns ajustes no equipamento para funcionar para aquela metodologia. Aí também você vai ver se é a engenharia que vai fazer isso ou se é o seu próprio analista que é treinado para fazer isso. Por último, você também tem a necessidade, isso foi uma das coisas que eu implementei assim que eu comecei, você tem a necessidade de ter um software de controle no laboratório. Então, todas suas amostras deveriam estar controladas dentro de um workflow, né, num software que é um LIMS no laboratório. A gente aqui na DCTech, no Zycom, trabalha com o K-LIMS. Você pode encontrar algumas informações no nosso site.
E também para validação, a gente também usa um software totalmente bloqueado para alterações, com audit trail, né, com trilha de auditoria dentro da ISO. Tudo muito fechado para que não dependa da interpretação do analista, os resultados esteja dentro do cálculo estatístico que foi determinado pelas nossas políticas internas e pelo protocolo de validação do cliente. Então, a gente faz validação exploratória usando esse software, não planilha de Excel, que é feito dentro do desenvolvimento, e depois a gente continua a validação completa ou transferência analítica, dependendo do que for o trabalho dentro do software também. Então, os gráficos já saem prontos de lá, os cálculos estatísticos com todas as fórmulas definidas também já saem prontos. Isso também aumenta demais a produtividade, porque quando não tem erros nessa parte de análise de resultados, lógico que a documentação fica muito mais redonda, você evita retestes, evita às vezes fazer toda a validação novamente. Então, essas seriam as minhas dicas, são bem gerais, mas eu acho que para quem não tem nada já dá para começar a trabalhar dentro do laboratório. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês comentem. Se tiverem alguma sugestão de alguma coisa que eu deveria entrar com mais detalhes, vocês também podem comentar. E até o próximo vídeo.